Graça e paz do Senhor. Estamos aqui mais um dia para a nossa querida leitura bíblica. E hoje a leitura de 1 Coríntios, capítulo 7. Amém? Vamos juntos para a glória do Senhor. Acerca do casamento. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Mas, por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Olha só como isso é forte, tá? Lembrando aqui, gente, tem que ter o bom senso do amor, tá? Muito cuidado aqui, muito cuidado, porque interpretações, podem aí fazer a cabeça de uma pessoa e ela acha que pode, não é bem assim, tá? Que a Bíblia fala, expõe, mas existe a interpretação e o bom senso, tá? A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Em que circunstâncias isso acontece? Quando, não se recusem um ao outro. Ah, mas eu não quero. Sim, mas aí o outro não tem autoridade sobre o seu corpo, você não é casada com ele, você vai ficar recusando? Não recusem um ao outro, porque não vai recusar. Lembra da imoralidade. Isso é importante entender. Não se recusem ao outro, exceto por mútuo consentimento. Se um não quer, o outro também não quer, tudo bem. Mas se um quer, o outro não quer, não pode recusar. É meio que isso. Por mútuo consentimento durante certo tempo para se dedicar à oração. Ou seja, se for por outro motivo, é melhor que não recusem o outro. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. O que é que a gente entende? Que o casal tem que estar lá na atividade. Caso contrário, o inimigo vai começar a agir. Então, vocês não só devem parar quando for para orar em conjunto, em consentimento. Caso contrário, tem que estar na atividade. Você é que me entende. Digo isso como concessão e não como mandamento, olha só. Isso é um conselho, não é um mandamento que ele escreveu, que Paulo escreveu. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Você que está solteiro, olha aí, ó, alegria. Mas, se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Aos casados eu dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas, se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com seu marido. E o marido, a mesma coisa, não se divorcie da sua mulher. Aos outros, vamos marcar isso. Paulo deu um mandamento aos casais, qual é? Que a esposa não se separe do marido e que o marido não se separe da esposa. Aos outros eu digo isto, não. Aos outros eu mesmo digo isto, não o Senhor. Sim, ele está dizendo que é ele, que é Paulo está dizendo, não Deus. Se o irmão tem uma mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem um homem descrente, um marido descrente, e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Meu Deus, pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Cara, isso daqui é muito bom, tá? Isso aqui é muito interessante. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe, né? Se o descrente não se incomoda, dispõe a ficar casado, tudo bem. Agora, se o descrente quer se separar, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã
não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? Não dá para saber, né? Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para as igrejas. Foi alguém chamado quando já era circuncidado? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. A circuncisão não significa nada, e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição que foi chamado por Deus. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso, mas se puder conseguir liberdade, consiga. Pois aquele que, sendo servo, foi chamado pelo Senhor é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre, quando foi chamado, é escravo de Cristo. Vocês foram salvos, foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Quanto às pessoas virgens, não tenho mandamento do Senhor, mas dou meu parecer como alguém que, pela misericórdia de Deus, é digno de confiança. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Se está casado, não procure se separar. Está solteiro, não procure esposa. Conselho, tá? Não é mandamento, conselho. Mas se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aquele que se casar enfrentarão muitas dificuldades na vida. Paulo está deixando muito claro aqui que casamento não é fácil. O que quero dizer é que o tempo é curto. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivem como se não tivessem. Aqueles que choram como se não chorassem. Como se não chorassem. Os que estão felizes como se não estivessem. Os que compram algo como se nada possuíssem. Os que usam coisas do mundo como se não usassem, porque a forma presente deste mundo está passando. Gostaria de vê-los livres de preocupações. Um homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor e em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas do mundo, em como agradar sua mulher. Está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar seu marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhe impor restrições, mas para que possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Se alguém acha que está agindo de forma indevida diante da virgem de quem está noivo, se alguém acha que está agindo de forma indevida diante da virgem de quem está noivo, que ela está passando da idade achando que deve se casar, faça como achar melhor. Com isso não peca, casem-se. Contudo, o homem que decidiu firmemente em seu coração que não se sente obrigado, mas tem controle sobre sua própria vontade e decidiu não se casar, a virgem, este também faz bem. Assim, aquele que se casa com a virgem faz bem, mas aquele que não se casa faz melhor. Nossa! A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, mas se seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que lhe pertença ao Senhor. Em meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está, e penso que também tem o Espírito de Deus. Aí, Paulo foi muito... Ele enfatizou tudo aqui. Eu falei bem sobre cada uma dessas coisas, não vale a pena resumir tudo, mas capítulo muito bom para se ler, tanto solteiro quanto quem está namorando, tanto quem está noivo, tanto quem está casado. Todos os cenários haverão batalhas, dificuldades. No fim, Paulo falou que ambos vai ser difícil. Mas quem está solteiro, se continua solteiro, faz melhor do que quem é solteiro e se casa. Perspectiva de Paulo, que não era um homem casado, né? Ele aconselhou, ele só deu um mandamento, não foi?
que eu agora não vou achar, mas ele deu um mandamento, mas ele deixou muito claro que tudo era concessão, não era conselho. Amém? Aqui, ó. O único mandamento que ele deu foi esse: que a esposa não se separe do seu marido e que o marido não se separe da sua mulher, pois isso desagrada ao Senhor. Amém? Leitura muito boa, muito bacana. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado, uma ótima semana e até amanhã.